Olá, pessoal, tudo bem? Dani Duarte, nós vamos falar agora sobre esse decreto, o 5.154 de 23 de julho de 2004, que é bem curtinho, ó. Ele regulamenta o parágrafo segundo do artigo 36 e os artigos 39 a 41 da LDB, né, da Lei 93/94 de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e também da outras providências. Então, lembrando que vai tratar, né, especificamente sobre a educação profissional, ok? Que é previsto no artigo 39, né, da LDB, e será desenvolvida por meio de cursos e programas de formação inicial continuada de trabalhadores, educação profissional técnica de nível médio, educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação. Isso é novidade para a gente? Não é. Por quê? Porque a gente já estudou LDB, ok? E também a gente sempre está falando alguma coisa sobre educação profissional aqui por conta do IFE, não é? Além disso, essa educação observará as seguintes premissas: a organização por áreas profissionais em função da estrutura socioocupacional e tecnológica e a articulação de esforços das áreas de educação, do trabalho, do emprego, da ciência e da tecnologia. Ficou bem engraçado que o material é curtinho, a letra é grande e eu grifei quase tudo. Mas porque, de fato, não tem muita coisa assim, o que tem é importante, tá? O que eu destaquei aqui foram os itinerários formativos, né? Porque esses cursos e programas de formação inicial continuada poderão ser ofertados segundo esses itinerários e considera esse itinerário formativo o conjunto de etapas que compõem a a organização da educação profissional em uma determinada área, possibilitando aproveitamento contínuo e articulado dos estudos. Então, é importante esse tipo de conceito, principalmente porque eu já vi cair mais de uma prova, tá? Itinerário formativo. Outra coisa também, tem uma passagem aqui também, eu acho que foi no IFBA que caiu, sobre saídas intermediárias. Então, às vezes, assim, a gente fica um pouco perdido em relação a essa nomenclatura. Itinerário formativo já é uma coisa com a qual a gente já tem mais familiaridade. Boa tarde, Lore. Eu não estou aparecendo nos vídeos, não, viu? Então, é importante destacar itinerário formativo, tá? Além disso, os cursos, né, eles vão se articular preferencialmente com os cursos de educação de jovens e adultos, objetivando a qualificação para o trabalho, a elevação do nível de escolaridade do trabalhador. Lembrar que eu já falei aqui de Proeja, boa tarde, que eu já falei aqui de Proeja, por exemplo, né? Então, preferencialmente se articular a essa modalidade que é a educação de jovens e adultos, ok? Objetivando a qualificação para o trabalho e a elevação do nível de escolaridade do trabalhador. Aí lembrando também que, de acordo com o LDB, de acordo com o PNE, de acordo com as diretrizes, né? Embora as diretrizes vão focar mais nas diretrizes gerais, mas é um direito, né, do jovem e do adulto que não conseguiu acompanhar, né, não conseguiu alcançar, falhou a voz, a escolaridade dentro daquele tempo, né, inicial ali de formação, a esses jovens e adultos é assegurada também essa elevação do nível de escolaridade a qualquer tempo, ok? Então, após a conclusão do aproveitamento dos referidos cursos para jus a certificado de formação inicial continuada para o trabalho. Lembrar que não se trata só de formação inicial, mas também continuada, ok? A educação profissional técnica de nível médio será desenvolvida de forma articulada com o ensino médio. Isso é muito forte, inclusive a forma como ela se dá também, tá bom? É, sempre cai alguma coisa nesse sentido. Então, será desenvolvida, observados os objetivos contidos nas diretrizes curriculares nacionais definidas pelo CNE,
Aí lembrar que embora seja uma educação profissional técnica, né, às vezes a gente pode pensar, é uma coisa que vai ser dissociada, né, às diretrizes curriculares nacionais, não, tem que ser associada. Além disso, também as normas complementares dos respectivos sistemas de ensino e as exigências de cada instituição de ensino nos termos de seu projeto pedagógico, ok? Cada instituição tem, inclusive, seu estatuto próprio, tá? A articulação entre a educação profissional técnica de nível médio e ensino médio dá-se-á de forma integrada, né, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino médio, perdão, fundamental. Então, a gente tem um médio integrado. Para quem já atuou no IFE, ou já estudou lá, ou conhece alguém, né, tem um contato direto com alguém que já estudou lá, fica mais fácil lembrar esse tipo de coisa, tá? E aí, sendo um curso planejado, de modo a conduzir o aluno à habilitação profissional técnica de nível médio, na mesma instituição de ensino, contando com a matrícula única para cada aluno. Então, o aluno é matriculado no médio integrado em eletromecânica, em eletrônica, em informática, né, em meio ambiente, em edificações, ok? Ou pode ser também concomitante, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino fundamental, esteja cursando o ensino médio, tá? E esse é o diferencial aqui, na qual a complementaridade entre a educação profissional técnica de nível médio e ensino médio pressupõe a existência de matrículas distintas, ok? E aí, para isso, pode acontecer na mesma instituição de ensino, aproveitando-se as oportunidades educacionais disponíveis, em instituições distintas, aproveitando-se as oportunidades educacionais também disponíveis, ou em instituições distintas, mediante convênios de intercomplementariedade. E aí, né, visa o planejamento, desenvolvimento de projetos pedagógicos unificados, mas em instituições distintas, ok? E a terceira forma é a subsequente, ok? O que às vezes pode dar um pouco de confundida é essa parte aqui. Agora, lembrar que pode ser concomitante tanto na mesma instituição quanto em instituições distintas. Geralmente é o que destacam mais, tá? E o subsequente, como eu já falei antes, quando a gente está falando, né? Eu falava assim, hoje eu tenho aula no subsequente. E aí tinha gente que ficava assim, subsequente, porque para quem não está familiarizado. Oi, Josi, tudo bem? Eu estou deixando a câmera desligada, viu? Para quem não está familiarizado com a nomenclatura, acho meio assim, como se subsequente, mas é oferecida a quem já concluiu o ensino médio. Então, é, você tem um técnico subsequente, por exemplo, em informática, no IFBA. E aí, essas pessoas já concluíram o ensino médio e fazem o subsequente em informática, tá? Aí tem algumas questões aqui, né, de ampliar a carga horária. Aí aqui é observação lógica. Tudo vai depender, gente, da LDB né, e, consequentemente, a partir das mudanças na LDB, essas outras alterações que acontecem aí. Então, eu acredito que não vão tocar muito na questão do ensino médio, né? O médio, não o médio profissional, a educação profissional, ela tem esses documentos aqui, né, ela está se guiando por esses documentos aqui. Eu estou aqui balançando as mãos como se eu tivesse com a câmera aberta, mas eu acho que o foco vai ser realmente, se for, né, para focar educação profissional, tá? Os cursos de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação, né, vão se organizar no que concerne aos objetivos, características e duração, também de acordo com as diretrizes curriculares nacionais definidas pelo CNE, tá? E aí, como eu já falei antes, eu acredito que não caia nada que esmiúce, né, que aprofunde em relação à graduação e pós-graduação. Só que esse tópico não tem como não ser citado, porque a graduação e a pós-graduação elas fazem parte da educação profissional. E aí tem que lembrar disso, porque a gente já falou disso quando falou de LDB, tá? É, teve alguma outra coisa também que eu acabei citando, que eu falei, né, que é importante lembrar, mas acho que foi principalmente LDB. Aí tem que lembrar que não se trata só de educação profissional técnica de nível médio, tá? E nem essa formação iniciada, né, inicial continuada de trabalhadores no geral.
Voltando aqui, os cursos de programas de educação profissional técnica de nível médio e os cursos de educação profissional tecnológica de graduação, quando estruturados e organizados em etapas com terminalidade, incluirão saídas intermediárias que possibilitarão a obtenção de certificados de qualificação para o trabalho após sua conclusão com aproveitamento. Caiu um negócio desse aqui, eu acho que foi no IFBA 2022, ou foi no anterior? Não, acho que foi no 2022, tá? Então, com etapas em etapas com terminalidade, incluirão essas saídas intermediárias, tá? Ah, para fins do disposto no caput, considera essa etapa com terminalidade a conclusão intermediária de cursos de educação profissional técnica de nível médio ou de cursos de educação profissional tecnológica de graduação que caracterizam uma qualificação para o trabalho claramente definida com identidade própria, ok? Aí, para lembrar aí o que se trata essa etapa com terminalidade. Então, é uma espécie de conclusão intermediária. As etapas com terminalidade deverão estar articuladas entre si, compondo os itinerários formativos, do qual a gente já, né, dos quais a gente já falou mais acima, e respectivos profissionais, perdão, perfis profissionais de conclusão. E esses cursos de educação profissional técnica de nível médio e também, né, o que se refere à graduação, conduzem à diplomação após sua conclusão com aproveitamento. E para a obtenção desse diploma, né, do técnico de nível médio, o aluno tem que concluir os seus estudos não só na educação profissional técnica de nível médio, mas também no ensino médio, tá? Aí não tem como separar essas duas coisas. Então, assim, veja o que é um documento curtinho, ok? É, é uma coisa muito passível de cair, por se tratar da regulamentação da educação profissional, né? Tanto fala, vai tratar de nível médio, mas também vai falar um pouco aqui de graduação e pós-graduação. E é bem curtinho mesmo. Como eu já sabia que ia ser curtinho, eu vou encerrar essa gravação e aí já vou emendar no outro documento, tá bom? Das diretrizes.